Eu fiquei com a tarefa mais inglória de todas, né? A última palestra, está todo mundo cansado. Agora que o Rubens falou que vai ter vinho, está todo mundo pensando no vinho. Já tem gente com fome ali que eu vi. Não sei por quê, porque o almoço estava ótimo, então dá uma segurada na caloria aí, fica a dica para os amigos meus. Mas eu fico feliz pelo seguinte: a última palestra em congressos e eventos, normalmente é aula magna. Quando a gente tem congressos assim, vem ministro, vem então. Então, se eu fiquei por último, eu devo ser alguma coisa preferencial aqui. Então, agradeço pela oportunidade de se fechar a palestra aqui com a minha aula magna e vou tentar ser o mais breve possível e pragmático. Aqui a gente falou de um monte de coisas, as palestras estavam excelentes, como sempre. Então, primeiro de tudo, agradecer o Rubens e a Luciana pelo convite, o BMS sempre ter a oportunidade de trazer eventos maravilhosos. As palestras foram muito boas, assisti todas com muita atenção, coisas novas para mim, e eu sou tributarista, então sempre atualidades boas. Acho que o network aqui é fantástico, então mais um evento brilhante da BMS, e muito feliz por estar aqui novamente. Dito isso, a ideia aqui a gente focou muito na pessoa jurídica, né? Claro, aqui também, como o doutor Rafael falou, também tem impactos na pessoa física, que tem a PJ, claro, evidentemente, mas, assim, a ideia aqui agora é focar em vocês todos, né? Então, a minha tarefa é uma tarefa um pouco mais fácil, porque todos os CPFs precisam do que eu estou falando. Aí vai ter alguém que fala assim, não, Leonardo, você acha que eu tenho esse patrimônio que você vai falar? Não, eu não tenho esse patrimônio. Meu amigo, o seu patrimônio é 100% do que você tem. E aqui a gente vai falar em termos percentuais. Então, se você não proteger seu patrimônio, eu vou dizer para você que você hoje, quando eu falo 2026, tá? Porque ninguém vai morrer hoje, né? Então, doação, eu vou tirar, porque doação dá para fazer outras estruturas, mas o caso de falecimento, que é o que a gente vai falar aqui de transmissão de herança. Então, como ninguém vai morrer hoje, vou botar a partir do ano que vem. Ano que vem tem reforma tributária, já mudou muita coisa. Então, os termos percentuais são 19% do seu patrimônio. Então, se você tem um patrimônio de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, continua sendo 19% igual. Então, muitas vezes, quando a gente fala, não aqui na BMS, mas eu falo em alguns eventos, tem que falar, Leonardo, você trouxe um exemplo? Eu trouxe um exemplo aqui, agora eu trouxe outro também, porque o exemplo que eu trouxe de um cliente é um cliente que tinha 65 milhões de patrimônio. Aí o pessoal fala assim, porra, mas eu não tenho 65 milhões. Tá bom, mas continua sendo 19% do seu patrimônio que você vai perder se você não planejar, tá? Então, nesse ponto, eu realmente peço a atenção de vocês, porque todo mundo aqui nessa sala, todo mundo aqui pode se beneficiar disso aqui, tá? E não é exagero. Então, vamos lá. Putz, isso aqui eu acabei botando errado aqui, é um monte de besteira. Eu vou direto para o que interessa, que é o seguinte. A gente vai falar de planejamento patrimonial, sucessório e fiscal. Opa, passou demais. E aí, nas 3 vertentes, eu vou trazer uma decisão interessante de agosto de 2024, do STJ, e vou casar com o que aconteceu com o caso do Silvio Santos. Tá? Então, essa decisão do STJ, agosto do ano passado, falou uma coisa que todos os tributaristas, e muitos de vocês, não precisa ser tributarista, já sabia. Mas até como o doutor Rafael falou aqui, o Rubens também fala essa frase, eu também gosto de falar, que no Brasil até o passado é incerto. E até o óbvio, ululante, tem que ser dito. Então, uma coisa que todo mundo sabe, é importante que o STJ fale. Todo mundo já sabia. Mas, assim, fala, porque por via das dúvidas, né? Então, o que o STJ falou? Falou o seguinte, ó. Se você morre e você tem patrimônio fora do Brasil, patrimônio fora do Brasil é um apartamento em Nova York, uma conta bancária em Nova York, em Miami, uma empresa em Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Caimã, Belize, uma offshore. Se você morre com esse patrimônio não é inventariado. Ele não vem para o processo de inventário. Se ele não vem para o processo de inventário, significa que, hoje, não teria custas judiciais e honorários advocatícios desse processo, porque você não tem que pagar sobre esse bem, não vai abrir inventário, não vai ter partilha tecnicamente decorrente do processo judicial, a partilha é feita no exterior. E 2, hoje, 2025, até o final do ano, não tem ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, estadual, sobre falecimento, portanto, herança de decujos não residente ou de bens no exterior, ou de inventário aberto no exterior. Então, resumo da ópera é, se você tem bens no exterior e morre, você economiza 8% de TCMD. Ah, Leonardo, de São Paulo é 4%. 8% de CMD a partir do ano que vem, vai ter progressividade nos estados. Todos os estados
considerados desenvolvidos vão para 8%, já tem projeto de São Paulo de 8%, tá? Alguns estados estão segurando, a gente tem ainda 6 meses até o final do ano, então vai passar um projeto de lei estadual jogando para 8% de progressividade. A exceção vai ser o Amazonas, que está sempre nessa guerra fiscal. O resto, todos os estados que não têm 8% vão chegar em 8%. Então, é 8% de ICMD e TCMD quando você morre, que é o imposto de herança. 1% de custas judiciais, dependendo do estado, pode ser mais. Vamos botar 1%, porque se faleceu, tem que abrir processo de inventário. Como não abre processo de inventário, economizei 1%. E 10% de honorários advocatícios. Por que 10%? A tabela da OAB, em todos os 26 estados do Distrito Federal, começa com 10% de processo de inventário recomendado, chegando a 20%. Se você é um advogado muito bom, você vai cobrar 25%, 30%. Então, bota 10% de honorários advocatícios para o processo de inventário, 1% de custas judiciais dá 11%, 8% de TCMD dá 19%. Então, quando você tem uma estrutura fora, uma estrutura offshore, e você morre, aquela estrutura offshore, os bens que estão dentro dela, embaixo dela, investimento, aplicação financeira, imóveis, participação em holding no Brasil, tudo aquele conjunto que está debaixo da offshore, da qual você é sócio, se você faleceu, vai ter uma economia de 19%. Além de não abrir um processo de inventário. Quem já teve processo de inventário na família sabe a dor de cabeça que é esse negócio. Burocracia, morosidade, falta de liquidez, conflito familiar. E aí também eu dei uma palestra uma vez em Brasília que eu falei assim, estatisticamente tinham, sei lá, 20 pessoas, eu falei, eu aposto que pelo menos 2 pessoas, se tiveram aqui inventário, vão falar que a família brigou. Porque eu falei, um cara falou assim, falou assim, não necessariamente inventário abre litígio. Não necessariamente, mas estatisticamente pelo menos 10%. Eu falei, levanta a mão. Levantaram 3. Até pedi para o pessoal, grava isso aqui, porque isso aqui foi ótimo, eu não tinha combinado nada. E eu chamei um e falei assim, me conta a sua história. Ele falou assim, Leonardo, foi exatamente o que você falou. Eu e minha irmã sempre nos demos bem. Meu pai faleceu, eu não falo com ela até hoje. Quanto tempo tem? 2 anos. A média de um processo de inventário é de 2 a 4 anos. Então, eu falei, então é verdade o que você está falando? Ele falou, sim. Né? Então, inventário é um negócio que, em 2025, você abrir inventário, só se você tiver que abrir inventário. Se você tiver que abrir inventário, é porque você não foi bem assessorado, com todo o respeito. Tem gente que é teimosa. Não, eu quero ter os bens todos no Brasil. Tá bom. Não dá para discutir. Agora, juridicamente, tributariamente, não vale a pena você fazer isso, com pequenas exceções, tá? Que são os investimentos financeiros que são isentos na pessoa física. Quem tem LCI, LCA, CRI, CRA e FI, mantém na física, se você morrer, vai abrir inventário disso aí. Quando eu falo você, família, você, qualquer pessoa, tá? Quem vai herdar a herança. Então, o ponto é que, se você tem uma estrutura offshore, tudo que está debaixo da offshore não entra em inventário. Economia de 19% a partir do ano que vem. Tá? Então, isso foi uma decisão importante. Casou com o caso do Silvio Santos. Logo depois, o Silvio Santos faleceu. Né? Outro dia eu falei isso, alguém falou assim, pô, o Silvio Santos faleceu? Eu falei, mas você está brincando, né? Que mundo você viu? Juro, não é brincadeira. Não, faleceu? Eu falei, faleceu. Não sei onde você andou, mas o Silvio Santos faleceu. O Silvio Santos, quando faleceu, abriu o inventário de um monte de coisa. SBT, rádio, um monte de coisa. Tá? Mas saiu uma notícia no jornal que ele tinha 429 milhões de reais numa sociedade em Bahamas. E esses 429 milhões de reais em Bahamas, obviamente, não abriram inventário. Ou seja, a participação societária em Bahamas não foi a inventário. Está certo, porque é um bem fora do Brasil. Bem fora do Brasil não inventaria, só inventaria bem dentro do Brasil. Com isso, ele economizou 11%, que é custas judiciais de 1% e 10% de honorários advocatícios. É óbvio que no Silvio Santos o advogado ia cobrar 30% ou 40%, tá? Mas bota 10%. Não foi 8%, porque ainda não está na reforma tributária. 8% é a partir do ano que vem, tá? Com o projeto de lei de São Paulo. Hoje, em São Paulo, é 4%. Então, ele economizou 15% e não foi para inventário. São Paulo estava cobrando os 4%. Então, São Paulo queria 4% do ITCMD. Foi julgado procedente no TJ dizendo o seguinte, não pode tributar a herança no exterior de bens situados fora do Brasil em 2025. Com a reforma tributária, isso passa a valer em 2026. Então, o que o STJ falou e o que foi julgado no caso do Silvio Santos pelo TJ logo depois foi exatamente isso. Você tem bens fora do Brasil, não vem inventário. Garantido economia de 11%. Seu patrimônio é 10 bilhões, é valor de mercado, estamos falando de mais de R$1 bilhão. Estamos falando de não ter um processo de 4 anos, disputa judicial, perícia, briga familiar, falta de liquidez, porque o juiz não vai deixar você sacar o dinheiro, só quando terminar.
Então, 11% sem problema. E ainda tem a discussão do ITCMD. Hoje, não paga. Então, hoje seria 4, ano que vem será 8. Mas depois do ITCMD tem um planejamento tributário para não pagar. Então, no final das contas, 19% de economia. No caso do Silvio Santos, teve uma pequena especificidade, porque ainda não era 8. Tá bom? Então, STJ falou, caso Silvio Santos confirmou. E aí, como eu não posso fazer um planejamento tributário maquiavélico, que é pedir para você morrer esse ano, enquanto a reforma tributária não é vigente, é meio louco falar isso, mas, se você morrer a partir do ano que vem, ou seu familiar falecer no ano que vem, o pessoal fala, pô, Leonardo, você fala morrer, coisa feia. Amigo, tem duas coisas certas no mundo, imposto e morte. Aqui a gente está falando dos dois, tá? Então é o seguinte, ano que vem, se algum falecimento na sua família acontecer, a carga tributária vai ser 8%, mais os 11% de processo de inventário, 19%. Por que eu estou batendo nisso? Porque tem gente que está falando que é 20 e tantos, 30 e poucos, pode ser. Mas a variável mínima é essa, trabalha com mínimo de 19%. E como que você evita pagar 19% e abrir um processo de inventário? Fazendo uma estrutura offshore. É tão simples assim? É você pegar todos os bens que você tem, na física, imóvel, aplicação financeira renda fixa, que não seja isenta, tá? Exceto LCI, LCA, CRI, CRA e FI. Mercado de renda variável, ação, imóvel, carro, aeronave, embarcação, sociedade holding, sociedade operacional, que todos vocês são sócios aqui de empresa, e coloca tudo que a gente chama por drop-down. Você aumenta o capital social na offshore, colocando a participação societária e todos esses bens dentro. Em vez de botar dinheiro na offshore, você coloca os bens e os bens descem. E a offshore passa a ser dona de tudo e você sócio da offshore. Porque depois, se você, ou a pessoa que fez isso, vier a faltar, a sucessão é no nível da offshore. Os sócios que tem offshore, a offshore tem os outros bens. Então, quando você falecer, o inventário é no exterior. O inventário no exterior, nos países de Commonwealth, Belize, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Caimã, não abre processo de inventário se você tiver o que a gente chama de instrumento sucessório. Pode ser um trust, pode ser uma cláusula de joint tenancy of right of survivorship. Bonito esse nome, né? Pode ser classe A e classe B, que é como se fosse uma preferencial e ordinária que a gente faz na sociedade offshore. A gente tem vários mecanismos que, se implementados, se você faltar, não abre inventário lá. Aqui não abre, a STJ já falou, caso Silvio Santos já falou. E lá também não abre, porque lá, se o bem está lá, podia abrir inventário lá pelo falecimento. Não abre, porque você vai ter isso. Então, você não tem o que a gente chama de probate, né? Eu já abri 2 probates em 21 anos de carreira, só 2 processos de inventário em BVI. 2 clientes que são muito muquiranas, não são meus, tá? Eu assumi isso porque é um problema. Muito muquiranas e que não quiseram pagar esse instrumento sucessório, porque é um custo adicional. É como se você botasse, sei lá, teto solar no seu carro. Não, vai encarecer muito. Tá bom. A gente teve que abrir um processo de inventário em BVI. É um absurdo. Porque a graça de você fazer isso é justamente você ter economia aqui, não abrir inventário aqui, não abrir inventário lá. E aí teve que abrir o inventário lá, demorou 6 meses e custou mais ou menos $22 mil. Podia ter custado $500 dessa cláusula e a sucessão ter sido feita literalmente entre 48 horas, a 5 dias. Não, você está querendo chegar no final. Eu estou botando o clímax aqui, você já está indo... Espera aí, deixa eu fazer um clímax aqui e tal. Vamos ver a economia, né? E os meus honorários por telefone, para não assustar aqui o pessoal, tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai para o finalmente. O pessoal gosta de desenho, né? Vamos dar a estrutura aqui, como é que funciona? Para o pessoal ficar com essa coisa mais visível. Tem bastante material. Isso aqui é para o Rubens me chamar sempre para palestrar, para ele ver que eu tenho conteúdo. Aqui é o seguinte. Hoje, como você está? Leonardo, eu não estou assim. Então, já está errado. Já está errado, tá? Se você não está assim hoje, você está errado. BMS Miami, estamos aí para isso, tá bom? Pessoa física, imóvel e dinheiro dentro da sociedade. Por quê? Uma pessoa que tem imóvel na física e dinheiro na física, ela está sujeita, e conversamos aqui no intervalo, a penhora, bloqueio e arrolamento de bens em caso de dívida. Então, todos vocês são empresários, você sabe, aconteceu alguma coisa, você na física, o teu imóvel na física vai ser objeto de uma constrição. Você tem muito dinheiro parado na conta de aplicação financeira, você vai ter um bloqueio disso, porque está na física. Então, o que você faz? Você pega o imóvel e muito dinheiro sobrando e coloca dentro de uma sociedade limitada, uma holding.
Ah, Leonardo, holding está na moda. Não está na moda. Não é para todo mundo holding. Mas posso dizer, é para 95% das pessoas que estão aqui. Esquece Brasil, que estão aqui, é para 95% das pessoas. Se você não tem uma estrutura de holding, você tem mais de um imóvel na física e um dinheiro sobrando, o que é o dinheiro sobrando? Ah, Leonardo, eu ganho 10, gasto 9, tá bom. Não, eu ganho 10, gasto 4. Pô, está sobrando 6. Não pode estar na física esse teu dinheiro, amigo. Você está exposto. A gente falou aqui, alguém falou que a responsabilidade da pessoa física é pessoal. O Brigagão falou no começo, do profissional liberal, porque a gente tem uma sociedade simples. Então, a pessoa física, a responsabilidade é pessoal. O que é responsabilidade pessoal? Irrestrita. Se eu bater o carro e eu tenho imóvel de 10 milhões e eu for processado por 15 milhões que eu matei alguém, eu perco o meu imóvel e eu fico devendo 5. Não acabou. E tudo que eu receber na minha vida, eu vou ter que quitar aqueles 5 até terminar. Teve um caso interessante aqui em São Paulo, alguns de vocês vão lembrar, recente, que um chamado Playboy estava com um Porsche, acho que era verde, e o motoboy cruzou ele, e ele falou que ficou pé da vida, ele foi dar um susto no motoboy, na hora que freou, bateu no cara, o cara imprensou o cara no poste e matou. Vocês viram esse caso? Né? Muita gente viu. Esse exemplo saiu que... Aí tem uma discussão se o seguro vai pagar, não vai pagar, por imprudência, imperícia, blá, 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 blá. Beleza. Agora, esse é o exemplo. Agora finge, agora estou inventando, tá? Não é o exemplo real, mas finge que esse exemplo foi 1 milhão que o seguro devolveu para ele pelo Porsche. E que a família do bottom boy processou esse garoto por um lucro cessante para a vida inteira, que ele deixou de trabalhar, de ajudar a família, por 4 milhões. Tá? Isso eu estou inventando. Então, vem o dinheiro do Porsche, 1 milhão, o juiz manda dar para a família do motoboy. 4 milhões menos 3, menos 1, 3 milhões. Esse garoto, a vida inteira dele, vai ter que sanar uma dívida de 3 milhões para ter dinheiro próprio. Qualquer dinheiro que ele receber na conta vai alocado para isso, a conta está bloqueada. Se ele tiver bens na física, já foram penhorados para ser vendidos. Então, esse garoto está andando com menos 3 milhões na cabeça, onde ele for, até quitar, até zerar esse negócio. Hã? Exatamente. Isso aí a gente nem entra, porque o cara está tão ferrado, né? Você também está querendo dar uma chacinada no cara. Mas tá bom, coitado. O cara já está respondendo por crime. E já está com esse dinheiro ferrado. Então, finge que ele faz uma startup com um amigo, começa a ganhar dinheiro. Amigo, menos 3 milhões. Aí o pai dele faz uma doação para ele. Eu vou tirar uma doação, então, para você viver. Menos 3 milhões. Até zerar. Então, veja a imprudência de você ter as coisas na física. Ah, Leonardo, não vou bater o carro e matar ninguém. Porra, tomara. Mas você não tem bola de cristal. Você tem empresa? Tem. E vínculo trabalhista aqui? Quem já teve penhora por causa de dívida trabalhista aqui? Quem já teve um fornecedor enchendo o saco pedindo dinheiro? Quem já teve processo de recuperação judicial? Então, é dívida civil, trabalhista e tributária. E o tributário é o nosso. Ah, não estou devendo IPTU da casa, que eu esqueci. Vai ser executado. Licenciamento ambiental de construção não pagou. Vai ser na física. O imóvel é seu. Você é o dono do imóvel. Então, você não tem isso aqui, que a parte 1 de uma proteção patrimonial... Meu amigo, você está atrás. Você está atrás. Não tem como. A única exclusão é se você tem um imóvel só. Leonardo, tem um imóvel só. Você botou como bem de família na matrícula para travar? Botei. Ok. Eu nem gosto dessa proteção, tá? Eu acho que a proteção aqui é melhor. Mas, legal. Botou como imóvel de família, empenhorável, inalienável, blá, blá, blá. Beleza. Você tem mais de um? Tenho. Por quê? Por que está na física? Ah, eu herdei da minha avó há 20 anos. Porra. Aí tudo bem, você tem uma antiguidade ali da redução de ganho de capital se for vender. Ok, mas veja que é um caso específico. Quando o imóvel é muito antigo, você quer vender, só vender, não alugar. Na física, você tem uma redutora de ganho de capital para corrigir o custo do imóvel por inflação. Então, essa é a exceção. Leonardo, eu herdei uma herança da minha avó há 20 anos. Legal, esse imóvel, mesmo que seja o segundo, não seja o bem de família, se você quer vender e está valorizando, talvez seja interessante manter na física. Mas enquanto você não vender, você está exposto. Esse imóvel você pode perder. Então, olha o jogo aqui que você tem que fazer. Eu quero vender, mas enquanto eu não vender, se vier uma dívida, vão tomar teu imóvel. Porque é o segundo imóvel, um é bem de família, o outro não é mais. E aluguel? Aí o rei de Airbnb, né? Ah, Leonardo, eu tenho alguns imóveis que eu faço Airbnb. Legal. Você sabe que na pessoa física você paga mais imposto do que alugar na jurídica no presumido. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas todo mundo continua alugando na física. É ou não é?
Aí você fala assim, mas por quê? Que você sabe que é 27,5 na física, porque você tem outros rendimentos tributáveis, então você vai bater a alíquota máxima, e na jurídica é 11,33 a 14,53 no presumido, dependendo se você vai passar 240 mil do adicional. Então, 27,5 contra 14,5 é metade. Por que você está pagando o dobro de imposto na física? Aí sempre tem aquela conversa do malandro. É que eu não declaro. Porra, eu sei, 99% não declara. Mas vocês viram a matéria do Airbnb, que vai caguetar todos vocês? Que agora tem cruzamento de informação, que já existe, mas que vai piorar? É questão de tempo até você rodar. Se você alugar, aluga o Réveillon né, o Rubens deve ter um imóvel maravilhoso no Rio de Janeiro, então ele aluga Réveillon e Carnaval. Beleza. Vai ser pego. Leonardo, você garante? Eu garanto para você, a questão é tempo. Meu amigo, está vindo o formulário da Receita Federal esse ano preenchendo conta do exterior não declarada já. Calma, que a parte de aluguel não declarado é muito mais fácil de pegar que o troca de informações com os Estados Unidos numa conta não declarada pré-preenchida. Não tenha dúvida disso. A questão é, se você aluga muito esporadicamente, com valor muito pequeno, tem uma dificuldade de pegar, mas vai rodar. É questão de tempo. Então, tira esse negócio de ficar fazendo Airbnb na física. Bota na estrutura da jurídica o imóvel e aqui você aluga com menos imposto. Ah, mas eu vou pagar ITBI na entrada. Vai. Aí a gente calcula o payback. Você gastou ITBI, quanto tempo o custo de ITBI você recupera pela economia tributária? Às vezes é 1 ano, às vezes são 2. Mas depois que passou o payback, esse dinheiro é teu no bolso. Pô. Você vai viver até quantos anos? 90? Quanto tempo você vai alugar esse negócio? 50 anos. Porra, você acha que um custo de TBI vai demorar 50 anos para se recuperar pela economia tributária? Claro que não. O máximo que a gente já viu aqui, 3 anos, 3 anos e meio. Quando o ITBI é muito caro e o aluguel é muito baixo. Tá? Então, você botou aqui o teu imóvel e parte do teu dinheiro dentro da holding. Que holding? Né? Às vezes o pessoal fala, tem gente que não sabe. Uma holding não é um tipo societário. Holding é um uso da sociedade, que acaba sendo o KNAI, o objeto social, participar em outras sociedades. Então, uma holding é uma empresa que detém participação societária em outra sociedade. Ela pode ser SA, pode ser limitada. Então, uma sociedade que detém participação em outra sociedade. Leonardo, aqui ela não detém participação em ninguém, não tem problema. Por isso que a gente chama de holding imobiliária. Ela detém participação societária em outras, no objeto, e detém imóveis. Pode ser uma holding patrimonial, que ela detém imóveis, mas que ela não vai explorar comercialmente, ela não vai vender nem vai alugar. É só o patrimônio da família, uso e consumo. Mas se eu tenho uma holding que vai alugar ou vender, atividade imobiliária, a gente chama de holding imobiliária. É o que o pessoal chama de holding familiar, quando mistura os dois. Patriarca, tá? Aqui eu tirei para simplificar. A filha e o filho. Limitada holding e os bens aqui. Aí o que acontece? Ele toma uma dívida aqui, um processo de execução na física, um imposto de renda não pago, bate o carro. Tem que pegar o imóvel que está aqui. Antigamente, ó, o imóvel era dele, pegava direto. Ah, Leonardo, mas no Brasil é farra do boi, tem IDP, desconsiderar personalidade jurídica? É, mas isso aqui é um escudo que a gente chama, não é um tanque de guerra, mas é um escudo. A primeira pancada eu tomo. Cadê o teu imóvel? Não tenho. Tenho participação societária. Não é empresa de capital aberta, mas limitada. Limitada é sociedade de pessoas, tem que ter afeto com sociedade. Ninguém vai entrar aqui com as cotas. Essas cotas elas são penhoradas, entre aspas, para fazer você vender o bem. Mas o credor não vai entrar numa sociedade de pessoas. Nem pode. Então, vai ter que desconsiderar isso aqui para ir no bem e mandar vender isso aqui. Ou penhorar, ou arrolar esse bem para você não vender. Então, é um primeiro nível de proteção. Não é a proteção que a gente chama de blindagem. Claro que não é. Mas é um primeiro nível de proteção. Antes você tinha 0 nível de proteção. Aqui você tem 1. Antes você estava numa luta que não tinha nada. Agora você tem um escudo. Se a pancada for forte, o escudo não segura. É verdade, mas você tem um nível de proteção. Aí entra a proteção 2. Você tem já a tua limitada com teus bens aqui. Você constitui uma offshore. Aí, acho que todo mundo aqui já sabe, mas não custa dizer, uma offshore não tem nada de ilícito, evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Uma offshore é uma sociedade constituída num território que opera fora dos limites onde esse território foi constituído. Então, se eu constituo uma sociedade nas Ilhas Virgens Britânicas e ela opera fora das Ilhas Virgens Britânicas, ou seja, ela presta serviço para fora das Ilhas Britânicas, ela recebe rendimentos, receita fora das Ilhas Britânicas,
ela é considerada uma sociedade offshore. É uma abreviação para sociedade com atividade / receita offshore, produzida atividade ou produzida receita fora dos limites onde ela foi constituída. Uma sociedade que exporta serviço ou mercadoria e que, portanto, recebe dinheiro fora do local onde ela foi constituída. Então, todas as offshores aqui quase sempre são constituídas em paraísos fiscais. Então, é verdade que todo offshore está em paraíso fiscal? Não. É verdade que todo paraíso fiscal tem uma operação offshore? Sim. Então, uma offshore, uma sociedade constituída fora dos limites, que atua fora dos limites onde foi constituída. E o paraíso fiscal, para fins brasileiros, é um país que tributa renda a menos de 17%. Tá? Quase sempre esses países vão tributar zero, é óbvio, tá? Mas a definição da Instrução Normativa 1037 e da Lei 9430 é uma tributação menor de 17% para fins de imposto de renda. Então, botei aqui Ilhas Virgens Britânicas, que a gente chama de BVI, né? Em inglês, British Virgin Islands, Ilhas Caimã, Belize e Bahamas. São os 4 países principais que a gente usa a Commonwealth para, 1, não tributa, 2, não tem imposto de sucessão, não tem TCMD lá, e 3, eu tenho veículo sucessório que eu não tenho que abrir inventário local lá, já não abriu no Brasil, não tem que abrir lá, tá? Então, você constituiu aqui. Aí você vai colocar a participação societária da limitada como aumento de capital aqui, porque você é a mesma pessoa aqui, tá? É uma pessoa que tem participação na limitada e que constituiu por 10 mil, $1.000 aqui só para constituir. Aumenta o capital aqui, chama drop-down de ativos, coloquei aqui, desceu. Quando desceu, fica a pessoa física, você, sócio de uma offshore, a offshore sócio da limitada holding, que tem veículos, imóveis, dinheiro, participação em outras sociedades. Leonardo, cadê meus filhos? Seus filhos vão entrar aqui, ó, na BVI. Ah, meu filho não tem dinheiro para me diluir. Não vai diluir agora, ele vai botar $1.000 cada um. E ele vai entrar com, sei lá, 0,5%, você e sua esposa juntos com 99%. Até aí tu não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque ele não tem que te comprar. Quando você vier a faltar, ele vai suceder aqui por um veículo sucessório que a gente falou, ou um trust, ou classe A e classe B, ou uma joint tenancy. Então, aqui fora do Brasil, hoje, não tem TCMD, porque o bem está fora do Brasil, o inventário vai ser processado fora do Brasil. Só que não vai ter inventário aqui por uma questão contratual, que a gente vai fazer uma cláusula no próprio contrato, que é, quando eu vier a faltar, meus herdeiros entram automaticamente porque já estão dentro. Então, eu consigo o melhor dos dois mundos. Eu não abro inventário no Brasil, não abro inventário no exterior. Eu não pago 19% aqui, não pago ITCMD nem inventário lá. É o que a gente chama do direito tributário internacional de double dip. Eu biquei 2 vezes a vantagem. Não pago nada no Brasil, não abro inventário no Brasil, não pago nada no exterior, não abro inventário no exterior. Lícito. Leonardo, se arrojado. Não é arrojado. O STJ falou isso, o TJ falou isso no caso do Silvio Santos, e eu vou mostrar mais decisões aqui para você. Isso não é arrojado. Isso é simplesmente o que a gente chama de fórum shopping. É quando a gente compra uma melhor lei para a gente. A melhor lei para inventário é a lei desses países. Então, eu compro. Como que eu compro? Eu faço o meu inventário lá. Você não precisa morrer lá, mas você morre sendo sócio de lá, não sendo sócio do Brasil. Porque, de novo, só abre inventário e paga tributo hoje, em caso de falecimento, bens situados no Brasil do decújo residente no Brasil. Quando o decújo reside no Brasil, mas os bens estão fora do Brasil, o STJ e o TJ já disseram, não abre inventário, não tenho competência, está fora do Brasil. E aí, esse país diz, mas não precisa abrir inventário aqui se você tiver o veículo sucessório. Eu falei para vocês que 2 casos não tiveram, teve que abrir o probate lá. E a gente não tributa ITCMD, que a gente é paraíso fiscal, eu não quero ITCMD. Para mim não interessa. Essa estrutura, ela não é complexa. Você, sua esposa, ou marido e mulher, os filhos, a offshore, a holding no Brasil, imóveis e determinadas participações societárias. Leonardo, eu tenho empresa de guindaste, eu tenho empresa de cadeira, eu tenho empresa de vigilância e monitoramento. Ela vai estar aqui embaixo. Ó. A holding vai ser sócia dela, não vai ser mais você. Quando tiver um problema aqui na tua empresa de guindaste e forem bloquear a tua conta, vão ter que desconsiderar a personalidade jurídica da limitada, que é uma holding. E quando desconsiderar a personalidade da segunda empresa, vão chegar num sócio não residente. Amigo, o sócio não residente não está na jurisdição brasileira. O Brasil não tem soberania sobre fora do Brasil. O Brasil não pode penhorar uma cota de uma empresa no exterior. O Brasil não pode bloquear uma conta fora do Brasil. O Brasil não pode executar, por ação civil, trabalhista ou tributária, empresa fora do Brasil. Aí sempre tem alguém que fala, Leonardo, tecnicamente pode por carta rogatória. Me mostra um processo de carta rogatória de dívida trabalhista, tributária e civil. Mostra um.
Não tem nenhum. É muito caro, tem que ter cooperação ou um acordo internacional, e quase sempre isso vai ser extinto se for levado à frente. A gente só tem casos de rogatória em casos de crime hediondos. Por exemplo, né, eu dou esse exemplo, não, esse exemplo não é verdade, mas o Robinho, né, Robinho, jogador de futebol, ele foi condenado por estupro na Itália, veio para o Brasil, foi considerado, começou um processo aqui, ele foi preso, está cumprindo pena em Tremembé. Se a vítima quisesse processar, porque ele foi condenado aqui, está preso aqui, por danos civis, foi condenado lá e aqui. Porque começou aqui e aqui o STJ teve que dar a sentença aqui. Então, se a vítima quiser processar ele por danos cíveis, porque ela foi violentada, danos psicológicos, ela consegue, porque teve uma sentença aqui, ele está preso aqui, um processo de indenização civil, decorrente de uma rogatória criminal. Então, tirando casos criminais, isso não vai acontecer. Se a tua empresa de guindaste está devendo ao funcionário, desconsiderou aqui a holding e foi para cá, não bloqueia, não executa, não tem ação e não penhora. Eu tenho decisão judicial para mostrar para vocês, tá? Você tem jurisprudência disso. Não a Leonardo inventou uma tese. Quem dera eu, não inventei nada. Isso já existe. É que tem gente que não acredita, fala, como assim? Mas o sócio não residente tem que ter um procurador no Brasil. Tem que. E daí? Sabe quem é um procurador? Qualquer pessoa que tem um patrimônio menor que o seu. Pode ser o cônjuge, pode ser um parente, pode ser um filho maior de 18 anos. Ah, vou botar meu filho? Teu filho tem quanto na conta? No nome dele? Nada. Vão bloquear a conta do procurador e vão pegar o quê? Nada. Seu filho é sócio da offshore? É. Ele tem acesso a todo o dinheiro da offshore. Cartão, wire transfer, aplicativo. Ele é sócio daqui, indiretamente? É. Lembra o caso do garoto que matou, né? Do Porsche? Finge que o garoto está aqui, ó, sócio da offshore. E aqui tem um carro. O carro é da holding, não era o caso, tá? O carro era dele. E ele bate o carro aqui. Aí vem a família do motoboy e fala, você, garoto, tem que pagar. Ele fala, eu não. Primeiro que o carro não é meu, é da holding. Ah, então eu vou pegar o patrimônio da holding. Finge que a holding, e aí por isso que a gente pode fazer mais uma holding, tá? Essa aqui é uma estrutura simples. Finge que a holding só tinha o carro. Ou que tinha até 1 milhão e foi processado em 4. Falou assim, não, você tem que pagar 1 milhão. Tem que pagar 4, perdão. É, mas eu na holding só tenho 1. Ah, então está devendo mais 3. É, quem está devendo mais 3? A holding. Ah, a holding não tem suficiente? Desconsidera a personalidade jurídica, juiz, porque a holding não tem os 4 milhões. E o carro era da holding. Tá bom. Vai para o exterior. A holding agora é a offshore. Não tem como executar? Não tem como penhorar. Não tem como bloquear essa conta. E aqui tem um monte de dinheiro. Que quem está usando? O garoto. Porque ele é sócio, junto com o pai. Então, ele tem cartão de crédito, ele tem até um paraíso fiscal. Se o gasto disso aqui não tem nada a ver com o objeto social, posso te falar uma coisa empírica? Não vai dar problema nenhum. Diga, você está levantando a mão bastante. Você está nervoso, calma, vai. Vai. Isso. Não tem jurisprudência disso. Não tem, vou te dizer, a decisão de penhora e de bloqueio prova que isso não pode ser feito. Porque esse sanduíche que a gente faz aqui, ó, Brasil, BVI, Brasil, isso é um sanduíche. Tá? A Apple fazia, não desse tipo, mas o Dutch Sandwich, o Irish Sandwich, isso no direito internacional existe há anos. Quando você bota uma jurisdição entre as duas jurisdições, tem uma falta de competência. Porque o Brasil não pode mandar aqui. Não tem competência. A jurisdição brasileira é sobre o território brasileiro. Então, quando você bota isso aqui, é como se fosse um tampão de panela. A dívida desse cara não desce, porque tem uma tampa de panela, não desce para cá, para a sociedade. E a dívida da sociedade não sobe, porque tem uma tampa de panela aqui. O que está dentro da panela não sobe, o que está fora da panela não desce. Tá? Diga. E se aposentou. Vai precisar comer uma parte do dinheiro para viver. Isso. A volta para o Brasil é tranquila, beleza? Eu gostei, parece que vocês dois combinaram. A gente não trabalha junto, nós três, tá? Mas eu não combinei nada antes. Essa é a fase 2 do planejamento. 10%
muito aí depois. Não, aí fala com ele. O homem do dinheiro é ele, pô. Tá falando comigo? Aí é BMS. Pô, mas aí não é só 10, não. Bota é 20, bota 45. 20. Bota 20. Aí é forte. Ó, a parte 2. A parte 1 é tira bens próprios seus, tira no bom sentido. Coloca numa estrutura que você controla politicamente, que você vai receber os dividendos ou os rendimentos, que você vai gastar. Se você precisar voltar com dinheiro, eu sei, mas se você tiver que voltar com dinheiro, você tem outras alternativas para trazer. Alternativas, por exemplo, como essa aqui, mandar um dinheiro para cá nesse aumento de capital. Essa aqui, mandar para cá no investimento de mercado financeiro. Então, veja, a falsa impressão é, por que você precisa de dinheiro na física? Por que veja, essa sociedade é sua. No meu exemplo, você tem 99%, que detém 100% dessa aqui. O caixa dessas duas é seu. É que está numa conta em nome de uma sociedade, mas é seu. Se você gastar esse dinheiro aqui, você está no lucro presumido, você pode comprar passagem para Disney. Não tem nada a ver com o seu objeto social, lucro presumido. Não tem glosa de despesa, não tem nada aqui. Se você gasta aqui passagem para Disney, isso aqui é uma holding company de investimentos internacionais, não tem auditoria aqui. Esse dinheiro é seu. Então, como isso aqui não tem tributação, porque isso aqui é paraíso fiscal, e lucro presumido, eu não tenho despesa dedutível para ver o que tem a ver com o negócio, o dinheiro que está nessas caixinhas é seu, e você gasta como quiser. Por isso que eu falo que é um mito. Pessoal, eu não posso gastar despesas pessoais na offshore, na holding. Pode. Não só pode, como você gasta, e como quando é auditado, fala, qual que é a consequência? A consequência é como se você estivesse distribuindo dividendo para você, que hoje é isento. A consequência é como se você estivesse distribuindo dividendo para cá, que veio do investimento aqui. Só tem uma exceção, agora com a lei de offshore, se tem um lucro gerado aqui. Aí esse lucro gerado aqui, de fato, vai ser tributado a 15% no final do ano. Tá? Mas, tirando isso, você não precisa do dinheiro na física. Mas, se você precisar do dinheiro na física, tem a fase 2, que é fazer estruturas para o dinheiro voltar sem tributação. Não vai voltar para você na física. Ah, Leonardo, eu quero na física, no meu CPF, na minha conta do Itaú. Tá bom, vai ter impacto tributário. É que eu não vejo necessidade para ter. E isso casa muito, e foi muito boa a sua pergunta, pelo seguinte, eu fiz o meu segundo mestrado foi nos Estados Unidos, e quando a gente estuda lá, planejamento patrimonial sucessório, eles trazem o caso da família Vanderbilt, Rockefeller e de outros grandes, mas esses dois principais. E é notório que nos Estados Unidos, que tudo bem que é uma cultura diferente que a nossa, que as famílias, o primeiro lá, o primeirão Rockefeller, o primeiro Vanderbilt, quando começa a ganhar dinheiro, ele já faz uma estrutura de LLC, Limited Liability Company, e ele já faz um trust com 20 e poucos, 30 anos. Por quê? E nos Estados Unidos, as grandes famílias, os grandes milionários, se você pegar o IR, o tax return dele, eu sei porque eu trabalhei lá, a linha do cara é assim, trust, LLC. Ele não tem nada na física. A LLC e o trust tem tudo. Por quê? Proteção patrimonial, sucessão e economia tributária. É que aqui a cultura é um pouco diferente, esse controle. Ah, mas o dinheiro não é meu, é seu. Tá? Mas tem alternativa. Só que eu acho que não valeria a pena. Tá? Olha aqui esse exemplo aqui, porque eu sei que meu tempo está acabando. Esse é o caso real. Esse é o caso de 65 milhões. O pessoal, pô, 65 milhões, tá bom. Então tem o... Ah, não, esse aqui passou. A gente faz proporção. Esse é o caso real. É um patrimônio de um cliente meu declarado no IR. Tá? Quando é declarado no IR, você sabe que não é valor de mercado. Porque a sucessão, ITCMD, inventário e custas é 19% do valor de mercado. Se uma pessoa tem 10 milhões no IR, quando for fazer a sucessão, não vão ser 10 milhões, sobretudo se tiver imóvel e participação societária. Tem que trazer a valor de, entre aspas, de mercado, valor justo. Então, uma pessoa de 10 milhões com imóvel e participação societária tem que ver o PL da empresa e tem que ver o valor de mercado. Né? Eu atendo muito cliente de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, os caras têm imóvel de 2, 3 milhões na física. Vale 40. É esse o custo de 19% que vai inventariar. É esse o custo de TCMD. Então, se você tem uma... Ah, Leonardo, eu não tenho esse patrimônio. Se você tem um patrimônio de 5 milhões a custo, talvez seu patrimônio seja 10. Lembra que vale o cônjuge. Se é casado? Sou. Quanto que sua esposa ou seu marido tem? Somos 2, bota mercado. Vai ter 10 milhões. Vai ter, tá? Mas beleza, vamos para 65, que é o caso concreto aqui. 65 milhões. 19%, tá? Por quê? 1% de custas, 10% de advogado, 8% de TCMD a partir do ano que vem com a reforma tributária. 19% deu 12 milhões e 400. Se o cara tem um patrimônio a mercado de 65 milhões. Ele ia perder 12 milhões e meio.
e não ia estar protegido de credor, penhora, etc., e abrir o inventário 4 anos aqui, os herdeiros esperando 4 anos para pegar o dinheiro, sendo que tem que viver. Hold mais offshore. Aqui tem outras alternativas que a gente bota no meio. Isso aqui é um trabalho que a gente entrega para o cliente. Hold mais offshore. Com o custo do offshore, que é o que ele me perguntou ali. 322 mil. Cai para 0,5% a alíquota efetiva. Ele economizaria 12 milhões e 80 mil. Então você vira para o cara de 65 milhões, não tenho 65 milhões, faz 10. 10 milhões, 19% é 1,9, 0,5%, dá para fazer a conta. Então você economiza 1 milhão 850 mil. Um patrimônio de 10 milhões, você economiza 1 milhão 850 mil. Essa é a conta. Claro. Perfeito. E nem é 10 mil. Aqui está defasado, tá? Aqui é porque a gente fez uma estrutura que já tinha uma estrutura dentro. O custo é entre 4 e 5 mil dólares um prestador sério. Tem alguém que fala assim, Leonardo, eu ouvi falar que um cara faz por 2.500 dólares. Boa sorte. Tá? Eu já ouvi falar também que advogado cobra 5 mil reais para fazer defesa administrativa. Boa sorte. Ano. Uma vez por ano. No câmbio atual, 25 mil. Se você falecer hoje, 19%. Se você falecer amanhã, 19% do patrimônio, seu patrimônio vai aumentar em 10 anos, não vai? Então, 19% do patrimônio maior. Essa conta você não vai ganhar. É 25 mil, é muito barato. Mesmo cobrando nossos honorários, que não vão ser baratos, porque a gente está te querendo ganhando 19%. Se eu estou te dizendo 19% e eu pegar 2, está muito bom. Se você tem 20 milhões, 19% para arredondar 20%, são 4 milhões. Se pegar 10% disso, 400 mil, sobra 3 milhões e meio para você. É muito dinheiro. E não vai tomar bloqueio judicial, e não vai tomar execução, e não vai tomar penhora, nem arrolamento de bens, e não vai deixar os teus herdeiros 4 anos com processo entre eles sem caixa. Porque quando abre inventário e você não tem caixa, vai pegar dinheiro no banco. E para terminar, eu termino mesmo agora, uma cliente minha na pandemia, verdade, uma senhora viúva, faleceu durante a pandemia. Filha, residente no Brasil, morava com ela, num dos imóveis mais caros do Itaim, tá? IPTU caro, condomínio caro. Morava com a mãe, não trabalhava. A mãe dava tudo. E a irmã morava em Londres, casada, profissão e tal, mercado financeiro. Foram no escritório, a mãe morreu. E aí, tinha planejamento? Não. Tinha offshore? Não. Aí veio, vai abrir inventário. Aí a irmã de Londres falou assim, você morou com a minha mãe? Falava de minha mãe, né? Já estavam brigadas. Você morou com a minha mãe a vida inteira. Nunca gastou nada. Quem vai abrir as custas de inventário e tudo é você. E no final, a gente acerta. Eu não vou antecipar a caixa, porque eu sempre trabalhei. Você sempre viveu 30 e poucos anos sem gastar nada. Aí a filha do Brasil falou assim, mas eu morava com a minha mãe porque eu não trabalho. Eu não tenho dinheiro próprio. Patrimônio da mãe, nunca esqueci. 11 milhões e meio, arredondando. 11 milhões e meio. Sabe o que a garota aqui teve que fazer? Ela não tinha, porque bloqueia a conta. Vocês sabem, né? Quando morre, bloqueia a conta. Não dá para sacar o dinheiro na conta da mãe. Pegou dinheiro no banco comercial para pagar custas, ITCMD e o advogado. Porque ela falou, vocês fazem no êxito? Não. O ITCMD pode pagar depois? Não. As custas do processo pode pagar depois? Não. Então, se você não pagar, os 11 milhões e meio, vocês nunca vão ver. E esse processo vai durar 2 a 4 anos. Ela vai ficar pegando dinheiro, a juros no banco. Hoje em dia, a gente tem um banqueiro digital que é muito melhor, tá? Fica ligado nisso, tá bom? Então é isso. Eu queria terminar agora, eu sei que está chato, todo mundo quer beber vinho. Obrigado pela atenção e fico à disposição para conversar. Valeu.